Patrícia Washington está de volta aqui na Ateliê TV para continuar aquele lindo caminho de mesa. Você que não acompanhou a primeira parte dessa aula, todas as medidas estão no nosso site, ateliertv.com.br, assim como também você poderá assistir novamente a primeira aula para quem perdeu as medidas e perdeu a etapa, né, a primeira etapa da aula. Agora ela já está com todas as medidas aqui. Eu vou dar um beijo na Patrícia. Tudo e agora bem, sim, ela vai trazer a montagem deste caminho de mesa, que está lindo, está muito bonito, né, ô, Patrícia? O gráfico vai estar assim no site, só para o pessoal entender, né? Vamos só dar uma recapitulada? Ótimo. Então, nós temos um bloco de desconstrução, o bloco de desconstrução, o projeto com as medidas necessárias todas aqui, que vocês precisam ter agora. E no momento nós estamos com todas as nossas partes cortadas. Então, como montar isto? Primeiramente executem os blocos, todos. Passamos, cortamos novamente, costuramos, passamos, descansamos. Alinhamos todos os blocos na medida de 20,5, medida final do bloco, 19 centímetros. Temos o cálculo pronto para vocês aqui para um caminho de mesa de 45 de largura por 1,47 m de comprimento. O que nós faremos agora? Essas medidas cortadas. Eu escolhi agora o cachemir, não escolhi mais o floral. Como eu vou colocar isto na sequência? Sempre me baseio, olhando aqui a minha tabelinha, eu já preparei este lado, que é este, alfinetando, e eu vou alfinetar o outro lado. Os blocos todos na mesma posição. Nessa técnica de blocos desconstruídos, o que vale é que todos estejam na mesma posição. Não adianta eu querer colocar um para cima, outro para baixo. O que acontecerá? Ficará muito confuso. A similaridade, a homogeneidade da peça, ela acontece melhor assim. Então, eu tenho a minha primeira peça, 7,5 com margem de costura. Eu alfineto o extremo, outro extremo. Abro. Próximo, 21. 21. Eu etiqueto e coloco com caneta de marca-texto final para que ela fique bem, apareça bem. Eu tenho aqui e vocês não errarão também. Alfineto novamente. Observando que todas as medidas laterais é igual a 20,5. Correto? Não tenho nenhuma diferença por conta do corte. Vou seguir na peça, agora vem um bloco, já tenho ele na posição correta, está para lá, eu já deito ele aqui. A minha próxima é 19,5, que está aqui. Alfineto. E aí está aparecendo o site Tecidos Fabricarte, né, que vocês viram, que são os tecidos que a Patrícia está utilizando. E agora venho 21,5. É bem simples, porque a nossa busca ela já acontece aqui, ó. 21,5. E assim sucessivamente. Ó, ele está ainda do seu lado aí, o nosso câmera, para você explicar aí, mostrando no gráfico. Como é que é, Patrícia? Então, só para o pessoal entender. Aqui. Por favor. Eu venho na minha sequência, a medida final, sem a margem de costura, né? A medida com a margem de costura. Então, eu coloco 6,5, deixa eu só demonstrar aqui, ó. 7,5, bloco com o indicador para cima, 21, bloco, 19,5. Olha tá alfinetando, só. Eu estou alfinetando. Claro. Vocês viram que eu troquei aqui? Primeiro é o meu de 19,5. Que está aqui. Alfineto. E vou costurar. Qual é a atenção que eu tenho que ter agora? Quando eu costuro somente com o pezinho de máquina. Agora vem bloco de novo. Que eu costuro com o pezinho de máquina, todas as minhas costuras, elas estarão abertas, porque o quilt que nós indicamos para essa peça é um quilt irregular.
correto? Vou até o final. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como eu vou costurar isso. Não vou fazer uma costura simples. Eu tenho os meus dois lados, este lado e este lado, correto? Pego aqui. Ali o lado que você falou que a gente não conseguiu mostrar, só para o pessoal entender. Você falou esse lado e esse lado ali, ó. Pro Vinícius este mostrar. Lado, aqui. Peraí, Vinícius, mostra pra gente, ó. Este lado, são dois lados, Isso. duas partes, este lado e este lado. Perfeito. Então, eu costuro primeiro um, na sequência eu costuro outro, ó. Eu não corto a linha, eu só vou cortar a linha agora, para eu passar ele para frente. Assim, eu ganho tempo, isso é uma dica. Eu ganho tempo. A minha linha não vai sair da agulha. A minha costura ficará uniforme e toda ela preenchida, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que eu quero essas costuras passadas, abertas aqui assim. Quando eu passo essas costuras, na hora que eu venho fazer o quilt, eu não tenho problema algum em costurar por cima, porque eu não vou ter a costura acumulada de um só lado nesse quilt regular. Quando eu estou fazendo um quilt na vala, eu deito a costura para um só lado. Então, aqui eu venho, abro. Dessa forma. E eu vou fazer o meu quilt irregular. Observe que essa estampa deste cachemir, ela fica muito diferente daquele floral. Por que essa escolha? Essa é uma escolha de tecido claro, o outro é uma escolha de tecido escuro. O peso que ele dá é completamente diferente na peça. Essa peça que eu estou executando agora é uma peça muito mais leve. Observem aquilo que vocês desejam. Se vocês têm uma sala de jantar mais escura, optem pelos fundos mais claros. Se você tem uma sala de jantar bastante clara, bastante iluminada, essa opção do mais escuro, ela dará mais harmonia à sua mesa. Faça o quilt irregular, de maneira tranquila. Eu coloquei uma linha de quilt mesclada, que ela praticamente não aparece. Não se atenham a isso, não tem linha de quilt na sua cidade, faça com linha de costura comum, um tom, no meu caso aqui um tom de cinza. Aproveitem ao máximo. Eu usei uma manta super fina, que é a Safira, para que ela fique bem leve. Fiz o quilt irregular, forro eu coloco de forros claros, sempre de textura lisa, nunca um forro de textura pegajosa, de tom sobre tom pegajoso. Acabamento normal. A borda da peça mede 5 centímetros. O acabamento da peça sempre 5,5 centímetros. Um prazer de fazer, muito gostoso. Ele é bastante rápido e ele não tem erro. Porque não tem encontros de costura. Então ele dá bastante para fazer no final de semana. Só lembrando que as medidas estão no nosso site, no ateliêtv.com.br. Principalmente você que perdeu a primeira parte da aula, você pode assistir novamente ou só baixar o gráfico e aí preparar esse caminho de mesa para dar de presente ou até para vender. Fica muito lindo, muito bacana. Essa foi a nossa dica de hoje com a Patrícia Washington aqui na Ateliê.